Como aqui? Bem-vindos à nova temporada do Papo das Gurias. Nossos episódios temos parceiros, o Rio Branco Restaurante e a Serenitá, onde a sua beleza sempre é tratada com carinho. E agora, com novidades, novos parceiros. A Lavanda Casa e Conceito. Um novo conceito para o seu lar. E também a Garage Store, moda masculina com propósito e um diferencial para os homens de Cruz Alta e região. Bom, a nossa convidada de hoje, ela é empresária, uma mãe atípica que passou alguns pedaços já na vida. Ela é evangélica, ela é uma mulher cheia de personalidade e de Deus. Ela veio para contar a história dela e fazer com que vocês se inspirem através de toda a sua trajetória. Aqui a gente fala de vida, de propósito e de escolhas. E essa pessoa fez muitas na vida, né? Muitas vezes as histórias são silenciadas, mas elas precisam ser contadas para que os outros escutem e as coisas ressoem, né, na vida dos outros da melhor maneira. E antes de entrar nessa história tão forte, tão bonita, né, vamos conversar falando sobre um tema que gera discussão. Então, o que é coaching e como ela levou isso para sua maternidade atípica? Seja bem-vinda, Alessandra Link. Muito obrigada, gurias. Eu quero agradecer o convite. Fiquei muito feliz. E eu sempre digo que Deus, ele nos prepara através das coisas que nós passamos, né, os nossos acontecimentos, para que um dia a gente possa se capacitar e ajudar outras pessoas. Sim. E fiquei muito feliz e muito grata ao convite de vocês. Parabéns por esse pod, que já é um sucesso. Obrigada, querida. Estou muito feliz com o convite. Nós também. Então, vamos começar. Quem é a Ale hoje? Qual foi o momento da tua vida que tu percebeu que a tua história, que a tua trajetória viria a encontro desse teu propósito? É uma excelente pergunta, porque tu sabe que nunca me fizeram essa pergunta. E teve um momento que eu sempre fui uma mãe atípica. Hoje em dia, as pessoas falam muito nisso. O que é a mãe atípica? Tem muita visibilidade a mãe atípica. Antes era... Eu até não gosto... Eu uso mãe especial. Eu prefiro esse termo. Mas a mãe atípica, ela ganhou muita visibilidade com o autismo. Que é algo muito recorrente hoje nas crianças. Então, se usa muito, né, esse termo. E eu nunca pensei assim por esse ângulo na deficiência. Os guris sempre foram deficientes e eu, quando recebi a notícia, o diagnóstico, eu nunca fiquei triste, assim, ou pensei, poxa, por que isso aconteceu comigo? Eu nunca murmurei sobre isso. Eu encarei, né, como se fosse um comando. Tá aqui a situação, é essa aqui, o que eu posso fazer de melhor dentro dessa situação. Sim. Então, os meus filhos, eles sempre fizeram tudo. Eles, assim, dentro, né, de cada limitação, eles foram na escola normal. O Pedro até jogar futebol, eu tentei com a bola com o guiso dentro. Até uma altura ele fazia bastante coisa. Depois houve uma ruptura, quando ele, aos 10, 11 anos, ele foi perdendo até que chegou um ponto a visão total. Então ele ficou praticamente aí 10 anos sem enxergar praticamente nada. Ele não diferenciava mais a luz da escuridão, não tinha essa diferenciação. E por isso que o ano passado, quando foi feita a cirurgia, ele voltou a essa visão. Muitas pessoas ficaram assim, meu Deus! Chorei olhando aquele vídeo. Exatamente. As pessoas ficaram, meu Deus, mas quando que ele deixou de enxergar? Porque ele sempre fez tudo. Ele sempre foi autônomo, né? Muito autônomo. Sim. Mas dentro dessa maternidade, eu sempre fui muito general, entendeu? Então, tipo, que nem com a minha relação com Deus era. Tipo, ó, te dei 2 filhos, esse é o comando, Alessandra. É o que você tem que fazer. Eu fiz o meu melhor. E creio que fiz o melhor. Com certeza. Mas dentro desse meu melhor, eu tentando acertar, fiz muitas coisas erradas. A maneira como faz.
Sim. Nunca fui uma mãe... Mas isso é quantos anos atrás também, né, Ali? Mas eu nunca fui uma mãe, assim, muito carinhosa, muito amorosa, sabe? Essas coisas que, na verdade, fazem falta na nossa vida. E que, por muitas vezes, a gente vai carregando, vai gerações carregando. Eu não tive, a minha mãe não teve, não me passou, eu não tive, eu não passei. Ali, só te interrompendo, porque as pessoas vão ficar boiando. É. Tu tem 2 meninos, né? Isso, 2 meninos. Né? O que eles têm? Um tem deficiência auditiva, que corrige com o aparelho. Sim. E Eles são gêmeos. São gêmeos, univitelinos, e nasceram de 6 meses. Eu ia dizer, eles foram prematuros extremos, Muito né? prematuros. O Pedro tinha meio quilo e o Fê tinha 800. Imagina, um saquinho de Senhora. arroz. Uhum. Então, desde dessa gestação, sempre foi de risco. E eu sempre fui indo, né? Até que eles nasceram de parto normal, não foi programado, não tinha UTI, eles passaram muito mal. Todos os diagnósticos eram contrários, que o Pedro não ia sobreviver, ele ficou muito tempo sem respirar. Tinha diagnóstico que ele não ia andar, não ia falar. A dentição dele demorou muito, ele demorou para caminhar. Ele sempre foi um bebê que sempre teve um atraso. Sempre teve. E sempre teve diagnósticos que ele não conseguiria, né, ter uma vida. Era sempre negativo. Muito negativo. Eu sempre digo para as mães lá, gurias, o médico tem a sabedoria. prognóstico era o teu. O médico tem a sabedoria, mas a decisão final é de Deus, do diagnóstico Sim. final. Então, eu sempre acreditei. Até a palavra que... fé. A fé. A palavra que me resume foi fé, porque eu sempre tive a certeza que daria certo. E sempre, mas também fiz a minha parte, que nem eu falo. Sim. Claro. Fiz a minha parte, estimulei. Eu fazia o melhor. Eu tenho que fazer isso aqui para ele enxergar? Tá, vamos fazer isso aqui. Tem que fazer isso aqui para ele caminhar? Vamos fazer isso aqui. Era um comando. Sim. Mas dentro dessa maternidade minha, Sim. era um general de ordens. Tem que fazer isso. Eles estudaram, eles passaram, eles fizeram vestibular, passaram em várias universidades, podiam ter saído legal, daqui. gente, viu? Sim, eles passaram em muitos lugares. Ontem eu vi um filho, desculpa. Eu vi um filho, ele dirigindo a moto Da motinha. com a sacolinha, acho que ele faz judô. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu, Os dois isso. fazem. Cara, muito legal. Então, eles são super... Eles treinavam lá na Ânimo. Isso. Gurias, os guri fazem pilates, eles fazem academia, força, eles fazem jiu-jitsu, eles fazem inglês, eles estão se formando agora, ano que vem os dois se formam, administração e direito. O Pedro protege... É o Pedro Não, e o Fê. O Fê protege Agora muito o não Pedro, muito né? mais. muito mais. Mas é muito que... Mas Eu assim, ele sempre tem um olhar diferente pro Isso, irmão. Ele sim. sempre... Humano. Porque eu acabo vendo os dois na sim. academia, né? Daqui a pouco Isso. tava o outro dando uma espichada, assim, ó, pra sim, ver. sim. É muito carinhoso isso. E aí, dentro dessa maternidade, que é o que eu procuro dizer, que antes de ser mãe, a gente é uma mulher, é filha. E aí que entra o coach. Que entrou o coach na minha vida, porque as pessoas olham, né, e dizem assim, tá, mas caiu o coach, amanheceu o coach. Não, não é assim. É uma jornada. É uma construção. Uma construção que eu venho fazendo, estudando, de 4 anos. Que foi quando... Foi a grande... o podcast é bem sincero, né? Então, Sim. também vou ser bem sincero. Por favor. Com certeza. Foi quando eles olharam assim para mim e falaram que eu falei, tá, mas e agora, né? Qual é o nosso próximo passo? Estamos na universidade e os relacionamentos, né? Como é que é lá, as colegas? E eles falaram, mãe, a gente não quer ter relacionamento. Para ser como tu é no relacionamento. Oi? Oi. É. Verdades duras. Muito duras. É. E aí eu pensei, O que eu tô fazendo. com os meus filhos. Porque a gente não erra com o filho de forma alguma querendo errar. Não. E com a tua fala, eu me reconheço muito na minha maternidade. Porque lá em casa eu sempre dizia assim, Não, mas tu era amorosa? não, mas não é sobre amorosidade. Não, é ela sobre... tá falando sobre... Regras. eu acho que o a general. questão... Eu também sempre fui rígida Acho e que a questão controladora. é que pegava isso. O controle, né? Todas É. as palavras. 3 filhos, como é que tu não vai controlar? Mas é que existem formas de controlar com mais suavidade, né? E isso gente aprende é com a a dor maturidade. que ensina a gemer, né? Tem. E os filhos nos ensinam. E a gente tem que ter sensibilidade para ouvir. Porque tu poderia ter ouvido isso dele e ter se enraivecido. Mas eu fiz o meu melhor. Eu dei a minha vida para vocês. E sentido isso como uma punhalada. Mas não, você pegou isso e usou como combustível. Exatamente, de mudança. Né? E aí eu comecei uma jornada, foi que eu comecei, porque eu já frequentava a igreja, né? Eles já nasceram no lar evangélico.
Mas muitas vezes os meus comportamentos, eles não tinham o caráter de Cristo, como eu digo hoje. Porque tu ser uma cristã que só frequenta a igreja é uma coisa. Agora, tu ter o caráter de Cristo, tu estar conectada, ter as atitudes de Cristo, que é o desafio. Porque a Bíblia, ela ensina tudo. Eu digo sempre, não precisava ter coach, não precisava ter ferramentas. Se nós só seguíssemos a Bíblia, estava tudo certo. Verdade. Mas é que a gente tem esse desafio de não conseguir. Então, Deus deu essa ferramenta maravilhosa para as pessoas, para passarem, ensinarem, que é o coaching. Porque ele nos ensina a reaproximar. Né? São 11 pilares da nossa vida. Né? O que eu mais trabalhei foi o meu pilar filhos e o meu pilar conjugal. Porque aí eu comecei a reconquistar essa relação. Né? A ter relacionamento com eles, tempo de qualidade. Não é? O meu tempo era em fazer com que eles capacitá-los. Mas eu nunca trabalhei na identidade deles. Quem eles eram, de verdade. Sim. Nem tu sabia. Pois é. E daí eu comecei a mudar. E foi aí que eu comecei a entender que isso poderia e pode ajudar mais pessoas. E desde o ano passado eu comecei esse trabalho, eu digo, essa olhar especial para as mães atípicas. Porque elas também são mães, porque a mãe atípica, eu digo para elas têm... É pior, né? Tem a mulher que tem filhos, né, a termo, como eu não gosto de termo, mas filhos a termo, né, que não tem tanta necessidade de ajuda, que já tem desafios no casamento. Só a demanda da maternidade. A demanda, total. Agora, quando tu tem um filho atípico, um filho especial, aí é o dobro, o trabalho, eu acho que é triplo, não é nem dobro. Entendeu? Porque tu tem Porque ainda que tu teve dois, né, atípicos juntos. Isso. Né? Então, imagina, tu tinha o desafio em dobro e ainda mais para lidar com você e mais com os dois. Como é que tu também ia se olhar, se tu tinha que olhar para eles, né? É ser mais amorosa também. Não tem. É trazer amorosidade pra gente, né? E dizer assim, ó, eu fiz o que eu consegui com o que eu tinha, né? Possível, isso aí que eu digo pra elas. Né? Porque muitas vezes a gente vai olhar para as crianças e vai atender primeiro elas, né? Como tu fez, capacitá-los para depois, né, quando eles estão numa fase que nem agora, tu pegar e olhar para assim, não, agora tá tudo bem, eu vou olhar para mim. Né? Isso aí. Isso é processo? São processos, é um tempo de jornada, são fases, como a gente estava falando hoje, eu e a Rô, cada uma tá numa fase, né? Hoje eu tenho uma fase que os guris já são adultos, não demandam tanto, a Rô tá, né, com o pequenininho, que é outra fase, então tudo são fases, né? Sim. Como é que tu lida com cada um deles, né? Com o problema de cada um deles? Porque são diferentes. São diferentes. Até eu queria dar um adendo. Eu queria que tu falasse pra nós que eu gosto muito de cachorro. E a Fran tem um pet, né? Que foi a Hope, né? O Golden, né? Não, ela não é Golden. Ela é labradora. A labradora? Tá, desculpa. Labradora. Mas, né? O trabalho que foi... A Hope, porque daí o Pedro, assim, teve várias fases. Isso. Porque tinha a fase que dele estava bem, né? Que ele tinha um resíduo visual, que eles chamam. Tá. Até, assim, agora, tu vê, depois de 23 anos, que a gente fez 22, a gente fez a cirurgia, foi no ano passado, em julho. Curitiba, né? Em Curitiba. E lá, o médico caiu uma grande ficha, como a gente diz nos processos de coach. Porque eu sempre achava que o Pedro tinha adquirido a perda visual com a retinopatia da prematuridade. Porque ele nasceu muito prematuro. E aí nós estávamos lá um dia e a cirurgia, né, como tu viu no Rio, foi recheada de desafios, Deus nos testando até o último minuto, assim, se ia dar certo, se não ia, porque a gente consultou 5 médicos, né, e era muito assim, mas será que vai mexer, vai perder, mas aí vai perder o quê? O que já não tem, o que teve um dia. Isso. E aí arriscar. E tem mais os sentimentos dele, né? Porque ele é um homem, né? Ele é cheio de personalidade, ele é muito inteligente. E aí a expectativa dele de ver ao menos um pouco. Exato, né? Foi. E aí, em vários momentos, ele queria, não queria. E lá o médico me disse assim, eu falei sobre a retinopatia, né? Que as pessoas não são desinformadas, isso todo prematuro tem que fazer esse exame. Na minha época não existia isso. Eu descobri muito tempo depois. Aí ele olhou assim, mãe, para de se culpar. Tu acha que teu filho não enxerga por causa da retinopatia? E eu, sim. E ele disse, mas e o outro enxerga? E eu falei, enxerga. E ele não tem a mesma coisa? Sim, tem. Ele falou, não, teu filho
é algo que aconteceu no ventre, é algo que aconteceu já quando ele era um feto, não foi É depois. genético. Isso, Isso. foi uma má formação toda que ele teve. Sim. E daí, a partir daquele momento foi uma grande ficha que eu caí. Eu falei, nossa, ele é um vencedor. Porque ele contrariou todas as expectativas. Ele é um vencedor. Desde o ventre. Desde o Desde o ventre. ventre. Contrariando tudo e todos, né? Graças a Deus por isso. Tu sabe que eu olhei o vídeo, eu tava no pet. Eu não sei porque que eu olho essas coisas quando eu tô trabalhando. Cara, e daí ele, ó, é que assim, aí ele, quando tira o tampão, ele começa a palpar. Ele começa a te apalpar, assim, ó. E, gente, e aí chegou o cliente, peraí, eu tô olhando o vídeo. Eu acho que as pessoas pensam que eu sou louca. Mas porque naquele momento foi ele a coisa mais linda que eu já vi nos últimos tempos. Foi espontâneo. Porque lá ele estava tão nervoso, porque a cirurgia demorou muito. E ele disse assim, mãe, eu tenho sérios problemas com a agulha, porque ele não deixava picar ele. Então ele ficou 3 horas no bloco. E eu só lá fora, meu Deus, né? Sim. Só conectado. E aí, quando o médico disse, ó, mãe, deu tudo certo, mas tá com o tampão. Aí fomos pro hotel, ele passou, porque a deficiência visual, ela é um pouco cruel. Porque eles têm muitas manias, ele não gosta de sujar a mão. E às vezes, tinha vezes que eu pegava e ia com ele em umas instituições em Porto Alegre que tem outros iguais. Porque aqui não tem muitos, né? E eu via que eu pensava, nossa, eu achava que era só ele que era assim. Não, ele não gosta de se sujar. Ele não gosta que nada saia do campo da percepção dele. Ele não gosta que mexam no rosto dele, não gosta. Então, ele tem sérios requisitos dele mesmo, que eu tenho que respeitar. Sim. Claro. Mas aquela... Posso chegar a mexer no teu cabelo? Então ele... E aí, aquela noite, assim, foi extremamente complicado. Porque ele botava a mão e dizia, mãe, ora em mim, mãe, ora em mim. Porque ele sentiu o ponto. E nós passamos em claro. E aí, no outro dia, ele levantou nauseando. E aí, eu disse, mano, melhor não tomar café. Fomos pro consultório. Eu falei pro secretário, ele tá nauseando. Ele já chegou na frente do médico nauseando. Aí, o médico, né? O médico foi Deus que colocou ele na nossa vida. E daí, ele disse assim, Pedro, vamos ver. Mas eu vi que ele não... Mãe sabe, né? Eu vi que ele não estava bem. Aí ele tirou um tampão e começou com a mão assim. E aí, Pedro e ele, nada. Eu não tô vendo nada. E eu vi... Aquilo deu, sabe? Tipo, em todo mundo. Um balde de água fria. E eu falei, vamos embora. Porque a gente ia ficar 10 dias lá. Eu falei, vamos embora, vamos pra casa, vamos se acomodar. Porque daí era uma expectativa em cima dele. Câmera, todo mundo pra filmar. Vamos pra casa. E aí, saímos. E o médico, tá, vamos. E um monte de gente, muitas pessoas para ser atendida, ele é bem famoso. E aí, quando saímos, assim, da garagem, eu vi que ele, sabe? Tipo, opa! Luz. Aconteceu alguma coisa aqui. E aí, ele ficou, daí ele olhou no vidro da caminhonete e falou, tem uma coisa branca andando do meu lado, era outro carro. Eu falei, sim, mano, é um carro. E ele, mãe, tem uma coisa estranha. Daí eu falei, Lourenço, para essa caminhonete. Para agora, aconteceu alguma coisa. E daí ele desceu. Daí ele falou, isso é uma árvore, isso é uma sombra. Daí ele pegou no meu rosto, porque fazia muito tempo. E a pessoa acostuma, né? Sim. Mais de 10 anos naquela condição. Então, o Pedro foi a condição visual, mas ele passou uns 12 anos... 2 anos fazendo cirurgias, quando ele era pequeno. Sim. E eram cirurgias que faziam decorreção de traqueia, ele não conseguia respirar, ele usava oxigênio em casa... Então, ele não caminhava. Nossa. Ele era um bebê que ele era mole. 1 ano e 6 meses, ele não tinha reações. Assim, eu nem... Ficava durinho, né? Não. E o Fê já ficava, né? A gente tinha uma comparação. E o Fê foi muito estranho, porque o Fê, assim, eles gêmeos, univitelhos, o Fê estava sempre grudado nele. E ele não falava, e ele fazia uns barulhos com a traqueostomia, e o Felipe imitava ele também, não falava. Então, eles sempre tiveram essa união. E aí, com 6 anos, o Fê começou a pedalar na escola. E daí, elas me diziam, mãe, ele tem um problema. Talvez fosse cognitivo, como elas achavam, porque ele não correspondia à escola. Até uma altura, ele... Daí, mãe, ele tem um problema. Daí, fizemos todos os exames, né, neurológicos, não tinha nada. Pertencimento ao irmão. Não, e era auditivo. Era auditivo? Auditivo. O Pedro tem problema auditivo. O Felipe. O Felipe tem problema visual. E ele ficava muito na frente da TV assim, né? Porque o Pedro ficava assim para olhar. Mas era diminuição ou... Perda. Então, e aí ele aprendeu a fazer leitura labial. Ele fazia... Tanto que a gente não percebia. Mas quando se tu tapa, né? Ele não... E foi na fono. Aí a minha última tentativa de vários... Eu disse, não, vou levar numa fono para ver. E aí foi que a Fábio Grunwald que fez o diagnóstico.
E aí a gente foi atrás, colocar o aparelho, daí ele já era grandinho, ele demorou, ele ainda tem essa resistência do aparelho, porque ele faz leitura labial, assim. Tanto que eu nunca imaginei. Eu também não. Nunca E imaginei, porque eu agora tem aparelhos, ele usa, assim, mas Sim. são bem, Bem né? discretos. No começo era enorme. Sim, eu me lembro. Ele não queria usar. Mas eu, né? Agora sim ele usa e se sai super bem na escola, lá na universidade. Então, mas ele nunca deixou de fazer nada. E assim, tipo, aos trancos e barrancos com a mãe vazia, entende? Mas eu acho que, assim, até isso vem sobre a pergunta que eu vou te fazer. O que ninguém te contou sobre essa maternidade atípica? Porque eu acho que nem tu estava preparada para ela. Não. Ninguém está, né? Eu acho que a única forma de tu estar preparado é se tu, durante um exame, ver que o nenê tem alguma coisa, né? O que... E nem tinha, né, Fran? Naquela nossa época não tinha esses Imagina, os exames. meninos estão com Não. 23. Eu Não. tenho a Luísa com 27, eu tava com 19. Não tinha Vai fazer exames 20. que vê a Não, rostinha. mas olha, eu não sou. Os meus têm pouca diferença, né? Mas dos primeiros que foi feito no João pro da Martina, que é a última, né? sim. Eu tive o João com 32 e a Martina com 42. Então, em 10 anos, mudou muita coisa. Teve coisa que eu tive que fazer na Martina que eu nem sabia. E o médico me dizia que eu tinha que saber. Na realidade, quem é sobrevivente mesmo é nós, que estamos com 40 a mais aqui. Gente, nascia sem saber nem o que vinha. Só Mais ou Deus menos. abençoe, Era um ó. chuvisco, como é que é? Diz que era aquela... Chuvisco, um minha filha. Minha chuvisco, mãe não. nunca fez ultrassom. Eu acho que só não. mantém no mundo. Mas voltando à minha pergunta, né? O que ninguém te contou sobre isso? E o que você, hoje, coaching, mãe, forjada a ferro, né? O que você acalentaria o coração dessas mães? Para não ter tanta culpa, assim, tanta cobrança. Porque muitas vezes, quando a gente recebe o diagnóstico, eu acho que a primeira... Perde o chão. Vem a culpa, né? Porque as pessoas tendem a culpar as mães. É o que elas mais sentem, inclusive, quando a gente conversa, é a culpa. Aconteceu alguma coisa. O que eu fiz de errado? Por que isso está acontecendo comigo? É a maior pergunta. Sim. Porque Deus está me punindo? É a primeira. O que eu fiz de errado, Deus? As pessoas têm isso, né? Até na Bíblia fala isso. Tem uma parte da Bíblia que perguntam quem pecou. Acho que é do cego que quem, diz esmola na quem fonte, pecou. Né? E aí, Jesus fala que ninguém pecou. Ninguém pecou para que isso acontecesse. Então, são coisas que acontecem. O ano passado, quando a gente mudou as diretrizes, né, da nossa empresa... E eu pude me dedicar mais a essa missão aí das mães especiais. Eu fui atrás de literatura, de conhecimento sobre isso, porque o coaching, ele abrange todas as áreas. Sim. E eu queria dar uma focada nessa área das mães atípicas em virtude do projeto. E aí, lá, eu entendi que tem uma mulher, uma grande mulher, é Jane Taka o nome dela. E ela fala, ela era normal e ela pulou numa piscina rasa e ficou... da pescoço para baixo sem se mexer. Tetraplégica. E lá ela fala sobre isso, que a aceitação foi muito difícil, né? No começo, claro, uma pessoa normal, imagina que andava, fazia acho tudo. Que é pior. E ela diz que hoje tudo, e ela é americana, e ela enche estádios e multidões de pessoas falando do amor de Jesus. Então, a gente, na hora que acontece uma coisa dessas, ninguém entende o porquê. Sim. Eu acredito que só a maturidade. Sim. Se tu me perguntasse há 20, né, mais de 20 anos atrás, com certeza eu não daria a resposta que eu dou hoje. Mas hoje, com a maturidade que eu tenho, eu acredito que está nos planos de Deus. A próxima pergunta, você já chegou a dizer assim, eu não vou dar conta, a sentir isso real? O que te fez continuar? Algum dia tu né, pensou, meu Deus, né? Não, aí que entra a área do coach da inteligência emocional. Mas lá atrás. Mas é que eu nunca me permiti. Não? Não. Ela é dura? Era rígida. Bem é que, general. pelo que eu tô percebendo dela, eu me vi em várias situações. Eu fui mãe com 17 anos. E eu fiz uma escolha de ser mãe. Claro, a Luísa é a termo, uma criança a termo, né? Que também odeio essa expressão. Né? Mas é que o... Enfim, mas eu tinha só 17 anos. E eu não queria errar.
né? Porque então eu me vejo muito nessa dureza do fazer certo, do ser exemplo. E aí tu não tem tempo de pensar no que não vai dar certo. Tem que dar. Tem que dar. Tem que dar. Não tem opção, não tem plano B. Viu, gente? Tem que dar. Tem que dar. Vocês ficam fraquejando aí, botando coisa na cabeça. Tem saúde, segue o baile, cuida do básico. Alimentação, exercício físico, coisa e tal. E segue a tua vida. Tem gente lutando pela vida nos lugares e as pessoas estão se tratando como lixo. Daí é só assim, eu amo o próximo. Tem certeza? Tu tá se cuidando? Porque tu não ama nem a si mesmo, como é que tu vai amar o próximo? Não é verdade? Isso aí. E é isso que a gente fala lá com as mães, que elas precisam estar bem. É a identidade delas. Para ajudar os filhos, né? Porque uma mãe, quando a mãe não tá bem, e eu sei isso porque eu tive 2 depressões pós-parto, isso eu posso dizer, sim, do João e da Ana, mais da Ana, né? Mais da Ana, do João nem tanto, mas da Ana. Gente, assim, tu não se carrega. E tu não carrega nem teu filho. E a minha depressão não era... isso pra ela. Só que a minha depressão não era de não querer estar com a criança. Sim. Eu tinha uma tristeza muito profunda dentro de mim. Na realidade, tu não se reconhecia. Ela achava que ela era incapaz. Ela não, se via é que na verdade eu me via que eu tinha que dar conta de tudo, entende? E não conseguia dar conta. Eu não dormia. Eu cuidava das crianças. Daí eu tinha o outro, né? Na da Ana Clara, que agravou, porque o João Vitor tinha 2 anos e meio. Eu queria ficar o dia inteiro brincando com ele. Aí eu fazia as coisas da casa. Daí eu cuidava da Ana. Daí dava mamar de noite. Daí assim tava o caos na minha vida. E eu entendi. Me levaram até no psiquiatra, tá, gente? E daí ele me deu um remédio. Eu fiquei pior ainda. Daí um dia eu cheguei na mesa. Eu vou dizer também, que nem tu, assim. Cheguei na mesa, na casa da minha mãe e falei assim: a partir de hoje não tomo nada. A partir de hoje eu tô voltando a trabalhar, tá? Vou contratar uma babá para ficar com os meus filhos. Eu preciso do momento para mim, né? A me reconhecer, a voltar. E daquele momento em diante, eu comecei a melhorar, entende? Mas isso veio muito de mim, que tinha que fazer acontecer porque eu tinha 2 crianças, mas né? Você sabe, Gra, que eu lembrando disso, assim, a gente precisa ter amigos. Né? Eu lembro que um dia eu cheguei lá e ela tava chorando. Ela chorava e a criança chorava. E aí eu disse assim, eu sou Dinda, né? E ela, tá, vai tomar banho, vai, vaza. Vai tomar banho, vai cuidar de ti. Me dá aqui essa criança. Fiz uma mamadeira de anã. 120 ml, uma criança. Porque uma mãe com depressão pós-parto, o leite seca. Aquela criança mamou de estralar. E daí ela chega a pessoa 5 e horas. diz assim, ela mamou quantos meses? 40 dias, ela mamou o que deu pra mamar. E tão lindos, saudáveis, não tem nada, gente. E aí vamos eu relaxar. sei que daquele dia que ela viu que ela não ia ser menos mãe se não desse o peito... Isso. Porque a maternidade cobra. A maternidade cobra da atípica, cobra da normal, cobra de todo mundo. De todo mundo, né? Isso aí, essa perfeição. E daquele dia ela começou, opa, eu posso me permitir ser mulher também, dormir e fazer, né? Porque é uma cobrança em cima das mulheres. Isso, e o as marido pessoas dão tem que muita dar conta de tudo, por isso que eu perguntei, entende? Porque o mundo diz assim, tu dá conta, porque tu tem que ser empresário, tu tem que ser mãe, tu tem que dar conta das crianças. Mas a gente começa daí pela licença maternidade. A mãe é 6 meses, o pai é 1 semana. Né? E tu que te vire. Mas dá aquela saidinha e a gente volta. Sim. Ale, além das condições dos meninos, né? Que te levaram para esse projeto de Mães Atípicas, a tua condição de coaching, tu vê muita necessidade nessas mães, né? Não só necessidade de apoio psicológico, mas de necessidade de apoio físico, de apoio material, né? De poder indicar também os tratamentos para os filhos certos, aonde chegar, porque há muita desinformação. Como é que é a tua rede de apoio para isso? Para cesta básica, para esse auxílio de modo geral para essas mães? É assim, ó, gurias, é um desafio. Porque assim, ó, a gente tem, né, tem vários níveis, né? Eu conheço, né, níveis de mães que têm condições, né? Que daí tudo funciona e que tudo é maravilhoso, que tem acesso à terapia, diagnóstico, que não precisam, né, dessa suporte do governo, Sim. E eu, como eu vou falar isso sem ser dura? Diga. Hoje em dia existem muitas adversidades e pessoas que não precisam ter o BPC, o que é chamado, né? Mas o auxílio, mas tem muitas que precisam. Sim. Por exemplo, eu nunca quis fazer nada nesse sentido em relação ao Pedro.
Sim. Por acreditar que ele pode muito mais que isso. Sim. E graças a Deus, Deus me deu força de trabalho, condições, pessoas maravilhosas que me ajudam, né? O meu esposo. Então, eu nunca precisei. Mas tem muitas pessoas que precisam desse apoio. E só que hoje o autismo, que é assim, eu conheço o projeto, ele é de 0 a 6 anos as crianças, mas ele não nicha em autismo ou deficiência visual. Sim. Não, é crianças com deficiências de 0 a 6 anos, múltiplas. Qual? Não Mas interessa. o que mais dá é autismo. Sim. Mais dá. Só que o autismo ele não fecha diagnóstico, porque depende de fechar Suporte, esses laudos, Sim. entende? E hoje em dia a estrutura não dá, por exemplo, uma neuropediatra para fechar laudo disso. Então eles não têm. Sim. Eu tenho uma mãe lá que a Xariel, ela tá há 6 meses na fila para tentar um laudo, ou seja, ela não consegue trabalhar. Ela não consegue, ela não tem, as pessoas elas Porque não tem têm. alguns graus de autismo Sim, de porque suporte tem extremo, suporte 1, 2 e permanente, 3, né? E aí ela não tem, ela me mandou mensagem essa semana e eu não tenho. Se não é a cesta básica, não tenho como sobreviver, porque ela não consegue trabalhar. É indigno. É indigno. É indigno. É, E aí, indigno. assim, aí é uma demanda, porque assim, eu percebo, eu já presenciei alguns autistas em crise. Sim. É um absurdo. É um absurdo, porque ele se mutila, ele se machuca. E como é que uma mãe vai sair, virar as costas e deixar o filho lá? Não, gente, não tem Não, como. e é fora que elas ficam o dia inteiro naquilo ali, né? Sim. Naquela E batida ali. tu nunca sabe o estopim, né? É, e aí quando a gente resolveu sair, que a gente tem um comércio hoje que é mais exclusivo no showroom, quando a gente decidiu, né, que foi um comando claro, que Deus falou, eu tenho que falar da minha fé, né, gurias? Eu claro, não com posso certeza. E ela contar te a Não, trouxe mas história é aqui isso que a gente pela ia metade. perguntar, né? Eu não A posso- fé entra em muitos momentos da tua Muitos, vida, né? muitos. Deus Ela que sustenta, está né? muito presente contigo. Eu não posso, né, falar pela metade. Nós estávamos nessa, que a Rô tinha engravidou, ia ter, né, o meu maravilhoso sobrinho ali, Samuel. Que é um prometido também, né? Que é uma promessa de Deus na nossa vida, que esses Amém, dias eu... né? Ela tá aqui, né? Eu me né? Coisa mais emociono. fofa. Porque esses dias eu olhei, ele sentou lá na... Eu me emociono. Ele sentou na escolinha, na célula na minha casa e disse, tchau, tia. E eu falei assim, meu Deus, como tu é bom. Porque quantas vezes nós andamos por vários lugares e a Rô me dizia, Ali, quando vai ser a minha vez? Quando vai ser a minha vez? E parecia uma coisa tão distante, né? E aí, foi na outra semana, ele olhou assim, sentou, que a gente tem as classes, aí disse, tchau, tia. E eu pensei, Deus é perfeito, fiel, né? Deus E ele é fiel. perfeito. Foi. E eu te digo assim, só um adendo. A parte mais linda da vida de uma mulher é a maternidade. Eu também Imagina. Cara, não tem. E Deus não ia privar ela Não disso. Não. Né? E a gente Não pode ia. ser uma empresária pica, a gente pode ser uma mulher, uma amiga. Mas agora, quando aquele serzinho, principalmente, que ele te olha assim, ó, e teu mundo dele. Chama mamãe. Né? Olha, Eu ela me- vai chorando, quando- né? eu Olha. também. Eu lembro quando a Luísa nasceu, eu tinha só 17 anos, né? E aí ela nasceu com a linguinha pega. E o médico disse, Fran, eu já vou dar um piquezinho pra depois não ter que... E ela gritou, ela chorou assim, sabe? E eu disse, filha, a mamãe tá aqui. E ela fez assim... E eu disse, cara, Não tem, é isso aí, é sobre isso. é sobre isso. É. E sabe, interessante que tu trouxe sobre isso, porque Deus, ele nos fez para isso. Sim. Para nós termos os nossos filhos e termos... Por isso que é a diferença do homem e da mulher. Isso aí. Deus nos fez para isso, para a maternidade. E tu sabe que eu sempre disse que eu queria ter 5 filhos, né? Eu sempre, eu gosto de família, eu Sim, gosto de grande. gente, gosto. Eu tenho interesse. E eu sempre disse, gente, mas eu sentia que não ia ser meu, da barriga, os meus 5 filhos. E Deus me deu hoje 5 filhos. Olha aí, ó. Hoje eu tenho uma filha que vai fazer 27, tenho uma de 24, 2 meninos de 19 e uma que vai fazer 4 aninhos. Olha aí, Deus Hoje eu ouve tenho a minha tudo. família. Ele é, Família e ele é grande. perfeito. É. Sabe? E todo mundo se dá bem, todo mundo se apoia e é um familhão. Família. E hoje então ele não erra. É. Né? E aí, voltando lá à rede de apoio, aí quando foi esse direcionamento para fechar a loja, para você dedicar mais, né, que lá demandava bastante tempo. A gente tinha pessoas, colaboradoras que dependiam de nós, fornecedores. E aí veio esse comando. E esse comando, para mim, olhar para essa parte da minha vida, para essa missão com as mães, eu comecei a ir atrás de pessoas, como eu podia fazer, porque eu mesma não tinha acesso
a essas pessoas. Né? O meu círculo não tinha. Eu não conhecia nenhuma Mas mãe. tu já estava estudando para coaching. Sim, já estava nessa jornada. Nessa tua jornada, porque as duas Isso. interligam. Eu Isso. acredito que as Isso, duas- porque o coaching te leva a ter outro anseio, né? Isso, daí eu Uma outra comecei a ir atrás e encontrei a Marcinha Lamaison, que é a pessoa lá da prefeitura, que montou essa estrutura de projeto para mim. Marcinha é professora de Libras, né? Isso! E ela é da educação especial. E aí a Marcinha disse, não, Ali, eu conheço essas pessoas. E assim, a nossa prefeitura, que é a nossa prefeita, ela tem um cadastro, gurias, impecável. Ela é uma excelente gestora. Ela é maravilhosa. Nós entrevistamos ela, aliás, Ela é ela é admirável. fora da curva, né? Gurias, elas puxaram um alt lá no computador. Ela leva o humano para dentro do setor público, né? Ela cuida do um a um, não é Isso, verdade? Funciona. Funciona, E aí a viu, Marcinha, assim, em uma semana, veio com aqueles dados e falou, ali, nós temos essa aqui. E eu chamei a Rô, né? E disse, Rô, e agora? Porque a Rô que tem os contatos, que é a influente da turma, né? Porque a Rô é a influente. E eu disse, Rô, agora tu que faz essa... Sim. E aí a Rô, assim, uma hora ela conseguiu as 10 cestas básicas que precisava. A gente começou com 10 mães. Eu adoro isso também. Eu ligo minha rede de apoio, eu consigo. Aí ela fez, aí a gente aumentou para 17. Aí, durante o ano, a gente fez 4 uma meses. vez por mês. Uma vez por mês. Tá, Rô, já me bota na tua lista, me avisa. Eu por também. favor. Olha aí, ó. Vocês não falam pra gente? E aí, quando começou ali, deu o 5º mês, eu pensei, vou fazer umas férias. Porque o quê? Janeiro e fevereiro as pessoas viajam, as pessoas gastam mais com férias. Mas Pois eles precisam. E eu pensei, daí eu comecei a falar, Deus, como vai ser isso? Da onde que eu vou prometer para essas mães chegar lá não tem essas cestas? Como é que eu vou fazer? E porque, gurias, assim, no mínimo 3 vezes ao dia eu recebo alguma mensagem, alguém pedindo alguma coisa. Eu falei, meu Deus. E aí tô eu na academia, veio uma conhecida do meu lado, isso eu falei de noite, falei, Deus, eu acho que eu vou dar um tranco em janeiro, fevereiro, umas férias, vou falar e tal. Tô na academia, assim, veio uma pessoa do meu lado e disse assim, a minha funcionária foi lá no teu projeto. Eu disse, sério, amiga? Sim. Eu disse, e aí, o que ela te disse? Ela disse, eu nem sabia que era teu. Ela falou assim, eu tenho que ir num lugar e me deixa sair mais cedo. E ela, tá, vai. Daí, no dia assim, sabe, eu fui lá. E eu saí tão bem de lá, que a cesta que me deram, nem achei que eu podia dar para outra mãe lá. Daí eu falei, tá bom, Deus, eu entendi o recado. Daí eu falei, não, eu vou achar mais pessoas para ajudar e não vou trancar, né, o projeto. Sim. E aí, gurias, passou uns dias, uma pessoa me ligou e falou, amiga, quantas cestas tu precisa? Eu pensei... Olha só. Eu pensei, você, né? Não. Tipo, amiga, 1, 2, se tu quiser, né? Eu pensei, você, né? E Eu sou modesta. E ela disse, não, amiga, eu vou te dar as 17, quantas mais tu quer? E eu falei, não, então tá, né? Amém. Então, hoje já tomou outra proporção o projeto. Vai começar agora dia 10 de fevereiro, retomar. E essa pessoa que ela ainda não quer se dedicar. Ela vai abraçar, ela está fazendo no papel, ela mudou o nome. Ela vai trazer todo esse suporte. Um dia vocês podem convidar ela, é maravilhosa. Ela tem vários empreendimentos aqui na nossa cidade. E ela quer, assim... agir nessa área. E ela falou que ela nunca tinha achado uma causa que ela pudesse Que fizesse colocar sentido o pra chão. E ela Sim. nem é mãe atípica, gurias. Nossa. Ela nem é. Eu fico olhando assim pra ela, eu penso, meu Deus, é só coisa de Deus. Sabe? Mas Deus, quando a gente pede com o coração e com verdade, eu acredito, Ele nos escuta e Ele nos dá as pessoas certas na hora certa. Deus não aproxima pessoas sem propósito, gente. Colocam isso. Deus coloca pessoas na tua vida com um propósito. E tira também. Com certeza. Porque às vezes a gente tá ali achando que aquela cestinha de laranja é linda, né? Aí Deus vai lá e mostra, essa aqui tá estragando. E aí a gente teima com ele. Daí ele nos avisa de novo, até que sabe. Vamos passar do lado bom só. Não, mas é que é necessário. Porque se até isso, assim, a dor nos ensina. E a dor de perceber a maldade alheia, a dor de passar pelo sofrimento. Essas dores nos levam para um outro patamar, né? Porque se a tua vida tivesse sido só flores, talvez hoje a tua vida, tu não seria uma Quem coaching. tu é? Tu não estaria ajudando tantas mulheres, tantas famílias. Tu não estaria hoje com uma carreira completamente distinta. Porque a Ali de 10 anos atrás não se via essa força. Tu sabia que tu era uma mãe forte, não uma mulher forte. E gurias, assim,
pra gente entrar também numa outra seara, de repente eu não me via porque eu não sabia a minha identidade. E foi por isso que o coaching, ele fez tanto sentido para mim. Sim. Porque o coaching, ele mexe na tua identidade. E as mães, eu falo lá para elas, e toda mulher, a gente tem muito isso na infância, por isso que a gente tem, eu falo agora mais para a Rô, né? Uhum. Que tem o Samuel pequeno, que a gente tem que trabalhar na identidade dos nossos filhos. Exatamente. Em quem eles são. Sim. Eu digo, eu tive agora já me veio outro assunto, eu tive um grande insight num último curso que eu fiz ali nas minhas finalizações, que foi ano passado, que estava falando sobre gratidão. E eu cheguei em casa e lá A base. a gente fez uma ferramenta. E eu ainda entendi que eu me sentia culpada pela deficiência do Pedro. Por mais todas as libertações, né, da minha fé, mais coaching, eu ainda tinha lá uma culpinha, sabe? Mas é que assim, Ró, Que veio é que o inconsciente manda o inconsciente, muito total. na gente, É, né? total. É uma E daí tu coisa. tem que ir liberando isso. E às vezes tu passa a vida inteira liberando. Pode Pode. se curando isso. Claro. Deus vai trabalhar. Porque a É uma vida é constante, movimento, é entende? movimento. Vai ter trazendo coisas novas na tua vida, situações que tu vai dizer, não, eu ainda tenho um pouquinho disso, vou liberar aqui. Eu ainda tenho um pouquinho daquilo, né? Vou liberar aqui. Não adianta, porque nós não somos seres perfeitos. Nós não somos que nem Jesus Cristo que veio, né? Assim, perfeito. elevado na perfeição e as tudo. atitudes. Então, nós vamos errar, mas sempre tentando acertar. Mas eu vejo que a gente precisa buscar aceitar. Com certeza. Aceitar para acertar, né? Porque eu, por exemplo, eu era uma pessoa, eu era uma tigra de baraba. Só que hoje eu percebo que eu só queria chamar atenção. E também se defender. Mas era uma defesa, mas era uma defesa que só existia sua. na minha Claro, consciência. Com certeza. Sabe? Porque a minha vida, o pai faleceu, eu era muito novinha, a mãe teve que dar mais atenção pra minha irmã, a Mana tinha 3 anos, eu tinha 3 meses, sabe? A mãe usava muito a expressão pra mim, você é a minha força. Então, desde que eu me lembro por gente, eu sou forte. Isso aí. Então, não vou fraquejar. Dura, É. rígida. Tanto que as pessoas, tu tá sempre bem. Tô sempre ótima. Em casa eu tava ferrada. Assim, ó, acabada, não tinha pedaço, Eu doía achava que corpo. eu era um alecrim dourado, né? Oxi. E daí eu descobri que eu era rígida e controladora. Eu que contei pra ela. Ah, tu mais ou é a melhor menos. amiga, então. É. Porque eu comecei primeiro. Porque assim, eu parei num ponto que aí eu fiz um curso com a Elis. Ai, ótimo. E aí eu cheguei em casa e digo, gente, ninguém tem obrigação de me aturar, não. O que eu vou fazer? Eu te aturava, ó. Não, muito tu me amor. ama também. Né? Eu Não, amo ela, mas eu assim, aturava ela. eu me dei conta que eu só ia ter aquelas pessoas na minha vida, que já eram maravilhosas, mas que a gente não vive isolado Sim, num iglu, isso é né? verdade. E que elas me aturavam por me amar. Porque se parasse bem pra olhar, eu era chato pra cacete. Enfim. Mais ou menos. Eu sou querida, eu sou legal, divertida, mas era difícil. E aí eu fiz o curso com ela, e aí eu cheguei em casa e disse, não, chega, vamos começar a trabalhar. E é mudar. dolorido, gente. Claro, né? se enxergar. Meu Deus. E um dia eu tava Tu sai tomando mate lavado com às essa vezes, aqui, né? Sentando, tomando mate. E ela... E eu olhei assim, meu amor, tu é muito controladora. Eu não sou! Digo, tu é, meu amor. Eu não sou controladora. Eu digo, tu é. A Eu hora já que tu liberei. entender, tu procura ajuda. Eu já tu é. liberei E muito. controladora doce, né? E tem as controladoras que nós, tipo nós, que é tipo... Não, eu sou Não a é doce. doce nada. Não, eu sou a doce. Nem vem, eu sou a doce. Ela é doce. Ela Nem deu vem, umas porque ela flores de dizia sal que ela em queria, cima, ela assim, queria ó. ser que nem eu, ser mais doce com as pessoas, porque eu era mais doce, né? Hoje ela tá mais rudinha, assim, ela tá mais rude. Hoje eu tô mais, né? Não, hoje eu sou... Mas eu comecei com isso, assim, que foi com o processo. Eu fiz o método CIS, que teve em Cruz Alta. O primeiro que ela fez. Sim. Quando tinha, como é que era o nome lá? Não, eu fui A terapia. potencializa. Isso aí. A E aí eu terapia. comecei a... São 4 anos. comecei a virar as minhas chaves. Então, coaching é vida, gente. Sim. Se tu não faz, não vai nessa balela de internet. Cara, é que o vida. coach é difamado. bastante. Mas Sim, é que tem muito charlatanismo. Tem É. terapeuta charlatã, tem coaching charlatã, tem médico charlatã. Todas as áreas tem então, assim, charlatanismo. eu posso não dizer que o adianta, meu gente. processo de descoberta começou com coaching. Olha aí, ó. Eu, Franciele. Depois eu fui migrando, fazendo terapia. E ainda tem uma caminhada Sim. muito A extensa. gente sempre... Todo mundo É? tem. Mesmo eu Mas- sendo o alecrim dourado. Oxe. E Não aí que eu tava começa. contando pra vocês, quando eu vim desse último curso, que eu descobri que ainda tinha alguma coisa, eu disse assim, sabe? Eu cheguei em casa e falei, Pedro, nós vamos mudar agora a nossa narrativa aqui. Porque também tudo é narrativa. Sim.
Eu disse, Pedro, a gente vai começar a ser grato pela tua deficiência. Ele, mãe, eu não acredito que você está me pedindo isso é demais. E eu falei assim, ó, vem cá, eu botei ele sentado. Porque daí eu notei que também era uma dor para ele. Sim, com certeza. E hoje, no estágio que ele está hoje, nesses poucos meses, a melhora que ele teve com ele mesmo, com o relacionamento com Deus, eu entendo que ainda era para nós dois, sabe? Ser gratos. Aí eu cheguei e botei ele sentado, né? Porque ter uma conexão com o filho é botar sentado, peguei na mão dele e falei, olha aqui, ó, eu quero que tu me diga quem é tu. Quem é o Pedro? Ele começou, porque eu faço isso. Não, filho, eu quero saber quem é tu. Eu quero que tu me fale. Porque ele até me obedece mais e faz os exercícios de coach. Eu falei, filho, tu é um filho excelente. Tu é um excelente judoca. Tu é um excelente filho de Deus. Tu é um menino empático. Tu é um menino querido. E comecei a falar. E ele começou a chorar, Daí eu falei assim, ó, filho, e por que quem te tornou esse menino excelente em tudo? Não foi a falta da tua visão? Não foi por isso que tu é hoje quem tu é? Que tu é tão excelente em tudo que tu faz? Mãe, é verdade. Eu acho que você é grato mesmo pela minha deficiência. E eu falei, é sobre isso. É tudo o ângulo que tu olha. É uma visão, uma narrativa. Né? Isso. E assim, ó, que nem eu tava falando sobre isso, a gratidão, ela é a única coisa que realmente nos liberta de tudo. De tudo, de tudo. Ser grato por tudo. Pelas adversidades. Exatamente. Pelas coisas boas, por tudo. Não tem, né, Ali? E isso é muito importante tu trazer, porque quantas pessoas têm tanta coisa e não são gratos pelo mínimo. E muitas pessoas querem mais, mas às vezes não agradecem pelo pouco que elas têm. E isso que tu fez com o teu filho foi muito difícil, porque a gente trabalhou isso num dos cafés sistêmicos que eu fiz no último sobre autoestima. E você faz as mulheres colocarem quem elas são, elas botam o que elas fazem, mas não quem elas são, porque elas não se reconhecem. Exato. Isso é muito difícil, mas é difícil para a pessoa. Isso é difícil mesmo. Você tudo que tu faz, tu bota ali, né? Ainda mais pra mãe, pra mulher, né? Ela faz tudo. Eu sou mas quem ela é, mas quem ela é de verdade. Ela é simpática, ela é amiga, ela é bonita, ela é inteligente. Essas coisas, as qualidades dela, né? Porque isso, a essência, mas se perde isso. É claro, porque é só no que eu faço. Mas é que a rede social, o que a rede social tem hoje? Quem eu sou? Pelo que eu tenho. É o que eu faço. Né? E as pessoas se medem muito por isso. Isso. E eu percebo que aí vem a comparação. Né? Aí olham pra ti, por exemplo. Como é que ela consegue? Não, mas ela consegue porque ela tem dinheiro. Não, porque ela casou com fulano, entende? Não tem a construção da mulher que doeu, que foi forjada, que escolheu trocar de carreira, que foi para um mundo completamente diferente, que hoje é coaching, que hoje ajuda mulheres. Vamos tirar o projeto social. Sim. Tu ajuda mulheres, né? Tu faz com que as mulheres voltem a olhar para si. Isso, que eu levo na reunião, para elas se identificarem. E isso é gigante. Porque quando elas melhoram, as crianças melhoram. O entorno. Quando tu se torna referência para uma pessoa só, tu já ganha muito. Tu já é milionário. Porque tu tá influenciando a vida de uma pessoa. E aquela pessoa vai chegar para a segunda pessoa e para a terceira e dizer, ela mudou a minha vida. E aquela pessoa vai querer te conhecer. E assim você vai movimentando o mundo. Jesus não chegou carregando multidões de uma vez só. Ele foi de um a um, né? Então as pessoas querem, eu quero 1 milhão de seguidores do dia pro outro, né? A gente constrói. Tem gente que tá há 5, 6 anos na internet. Claro, tem gente que tem o boom, né, Kalani? Assim, o boom. Mas assim, existe um processo. Que isso seja um propósito. Isso. Tem gente que Deus... Cara, a tua fala é importante. Isso, então, eu nesse vou te momento jogar agora eu vou ter... Vai. Te impulsionar, vai. Exato. Tu tá pronto também, tem isso. Tu tá pronto. Processo. Trazer a verdade, porque a internet tá sedenta de verdade. Pra mim, é esse o recado, entende? O que tu tá trazendo aqui pra nós é a verdade sobre a tua vida. Tu tá dando um testemunho. Isso aí. Sim. Baseado, porque hoje em dia tem muito isso, né? As pessoas que fazem até quando
se expõe. Isso, tenho medo. Meias verdades. O que vão pensar? O que vão pensar? Mas se eu falar que eu me sinto culpada porque meu filho tem deficiência, o que vão pensar? Não, a gente se sente. A gente se... A Rô, que tá com o neném pequeno, aposto que a criança cai lá, bater a testa, ela vai se sentir culpada porque ela não tava ali, não atendeu? Porque é a nossa vida. E tá lá, cria com um rosto na testa. Meu filho, mãe, não. Mas olha, eu sou mais tranquila, porque essa aqui surta, né? Porque os meus filhos subiam em cima do sofá e ela fala, Graciele, isso do chão não passa. É que assim, pânico. Eu sou das teorias assim, ó. Eles se desafiam ao que eles quiserem. Mas se eu puder evitar aqui, enquanto eles não têm habilidade suficiente, tranquilo. eles não se ponham a integridade deles em risco, eu prefiro. Porque um tombo pode ser muito grave. Não pode não ser. O Otávio, a única vez que eu relaxei, ele trincou a cara. No pior. Entendeu? No pior. Não, mas eu também não, mas ele existe. Não, mas é de ficar ali no cuidado, tu acredita sempre no pior. Nada, eu discordo eu sempre fui completamente. mais leve, mais livre. Ale, o papo tá uma delícia. É verdade. Mas, Verdade. enfim, o que a Alessandra vê na profissão dela? Coaching. O que tu vê pra ti? O que tu prospecta pra tua vida? Empresária, coaching, moda Éfrata. E o que você prospera ver pro teu projeto social? Olha, vou começar pelo projeto social. Eu vejo assim que o projeto social, ele tem a missão de ajudar muitas mães. Então, eu já deixo aqui um convite, se alguém que estiver nos assistindo quiser ser o nosso patrocinador, a gente poder abranger Parceiro, né? mais parceiro, para atingir mais famílias. Ou se você conhece também alguma mãe atípica que está passando por esse momento desafiador de não Ela ter... possa procurar você, né? isso Posso através... Só para talvez agregue. Você, profissionais da área que queiram fazer parte do projeto, acredito que psicólogos, para dar esse suporte, é bem-vindo também. Bem-vindo também. Fonos também. Tá super organizado agora. Essa pessoa, ela mudou o nome, também vai vir com uma repaginada. A nossa maravilhosa Kalani está fazendo para nós esse servir aí das logo e tudo mais, que a gente está mudando o nome. Porque foi um projeto piloto, foi um teste Mas é que mesmo. assim, ó, primeiro a gente começa, depois a gente Isso, melhora. isso, Tem podcast exatamente. também, tá na segunda temporada. Excelente. Né, isso aí. Vitor? É. Era Se olhar, pau no gato. se olhar as primeiras, era muito legal. né? Bom, mas Mas o importante é que a gente se diverte. Isso aí. E como coaching é ajudar essas mulheres a descobrir a identidade delas. Sim. Porque por muitas vezes tu não quer fazer mal para as pessoas que tu ama. Não. Para teus filhos, para o teu cônjuge, para o teu marido. Mas no final é aquela pessoa que mais convive contigo, que está lá dentro de casa, que é penalizado, que sofre. E muitas vezes a gente não quer causar esse sofrimento às pessoas que a gente ama. Mas pelas nossas fraturas, pelas nossas dores, é neles que respinga. E eu acho também que a gente se pune muito além do que... Sabe? Também. A gente se martiriza. Parece que a gente tem um açoite que tem que ficar... E eu te sabe? faço uma pergunta. Culpado pode prosperar? Culpado? Claro que não. Culpada pode exercer o melhor dessa Não. vida? Claro Tem que direito não. a ter um casamento maravilhoso, Não. perfeito? Não. Então é por isso que a gente tem que se A libertar. culpa e o medo, eles travam a vida de qualquer De um. qualquer pessoa. Eu não quero mais gravar podcast. Porque eu fico... As pessoas vêm aqui, eu já quero ir lá. Fazer um Olha aí, troço. ó. Tá entendendo? Cara, eu não quero mais gravar isso. Vem a outra aqui do LPF. Eu vou começar agora em fevereiro. Gente! Que é isso? Tu não tava me esperando? Eu te esperei. Mas não é em fevereiro que nós vamos começar? Não sei. Agora nós estamos discutindo a relação. É assim que a gente vai e volta. Então, Ali, assim, ó. Eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, pela tua essência, pela verdade que tu trouxe para nós. Eu te conheço já há um tempo e eu vejo hoje uma mulher completamente diferente que da que eu bom. conheci. Não é o físico, não é o cabelo, é o olho. O teu olho brilha de uma cor diferente hoje. Ai, que tá? bom. Então, É te sobre agradeço. isso. Eu te agradeço por tu trazer Deus para junto de nós hoje. Te agradeço por tu trazer a tua história, a tua essência, a tua verdade. E que essa verdade chegue a muitas outras mulheres. Porque a gente precisa viver em verdade e com Deus no coração. Então, muito obrigada. E também que esse espaço, ele não é só um podcast, ele é para as pessoas conhecerem a vida de verdade. Isso. O que deu certo, o que não deu certo. Porque nós não estamos aqui para só fazer firula, eu e a Fran. A gente sempre teve um propósito. E te trazer aqui hoje e mostrar
que a realidade de uma mãe atípica é alcançar pessoas que talvez ela sozinha em casa não teria condições. Então, esse espaço está aberto para isso também. E que essa história, ela reverbere para muitas e muitas Ela pessoas. chegue muito longe. Muito longe. Porque Deus sabe o que faz, né? E Ele está aqui com a gente, com certeza. Ele sabe onde ele nos planta. Então, assim, olha, muito obrigada por essa partilha, por esse momento, porque foi de aprendizado para mim e para Fran, porque nós não somos mães atípicas, mas nós somos mãe, chega a me arrepiar. Sim. E a gente sabe do que uma mãe passa, das dores, tudo, mas nem perto do que tu passou. E eu te admiro, tá? Por tudo que tu passou e te parabenizo também, porque tu deu conta do jeito que deu, né, com o que tu tinha. E deu certo. Deu certo. Isso aí. Deu certo. No final dá tudo certo. Dá tudo certo. É só ter confiar, fé. Exatamente. Confiar em Deus. Isso aí. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Papo das Gurias, com oferecimento do Rio Branco, nosso parceiro, que dá essa locação linda para gravarmos, a Serenitá, onde a sua beleza é realçada, com personalidade e cuidado. E agora temos mais 2 apoiadores. A Lavanda, casa e conceito novo para você. E a Garage Store, moda masculina para os homens de Cruz Alta e região. Algo de várias marcas, com um novo conceito também de moda masculina. Então, nos sigam no Instagram, no TikTok, no YouTube. Compartilhem. Spotify. Spotify. Obrigada, Gra. Curtam, compartilhem, dê o seu like, isso é importante, porque o nosso conteúdo é feito com amor, para que você também perceba que não está sozinha no E mundo. para chegar em mais pessoas, tudo isso que a gente está fazendo, esse projeto lindo. E a 2ª temporada veio para acrescentar ainda mais. É sobre isso. Obrigada, Beijo. gente. Coma aqui.